Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. E Corinthians e Grêmio, hein? É hoje à noite. A primeira das 3 batalhas que os dois irão se enfrentar. E olha, não dá pra dizer qual é o jogo mais importante, porque os dois confrontos de Copa do Brasil, a gente tá falando de um mata-mata, né, que vai permitir com que um dos dois avance para as quartas de final da competição, tem grana no bolso, tem autoestima, mas cara, esse do Brasileirão, ele vale muito. Vale muito porque o Grêmio, por exemplo, está na zona do rebaixamento, 18º, o Fluminense já ganhou, então deu uma encostada. O Atlético Goianiense quase ganha do Bahia, mas toma um gol no último minuto e tá 2 pontinhos dali. O Grêmio tá querendo sair desesperadamente. Só que vai jogar fora de casa porque o Corinthians será o mandante na Neoquímica Arena com o apoio da Fiel. E o Corinthians já saiu da zona depois das 2 vitórias seguidas do Ramon Dias e vive uma outra realidade, né? Um outro momento também. O Grêmio também começou a melhorar, mas tem só um jogo aí de folga, né? Ele venceu o Vitória no último fim de semana, mas o Corinthians tem 2 vitórias consecutivas. Então o Corinthians já está num estágio à frente dessa recuperação. Até por já estar fora da zona, o Grêmio ainda não. O Grêmio tem 2 jogos a menos para serem realizados, sim. Mas, enfim, não adianta nada, né? Eu também acho que isso não... se você não Criciúma e Atlético Mineiro, esses jogos aí são jogos bem difíceis, e o Grêmio está sem casa para jogar ainda. Então esse jogo na Neoquímica Arena, ele é muito importante em termos de tabela, e eu vou começar a desenhar as informações aqui até para vocês entenderem, né, de que forma chega o Grêmio, de que forma o Corinthians chega para esse confronto também. Primeiro, motivado, né, pelo momento, o Grêmio também porque vem de uma vitória, mas o jogo é em São Paulo. E aí tem um retrospecto que é interessante porque ele é bem equilibrado. Estou falando do palco São Paulo, especialmente Itaquera, especialmente a Neoquímica Arena. Desde que o estádio foi inaugurado em 2014, o Corinthians venceu uma única vez o Grêmio em jogos oficiais. Um gol do Paulo Guerreiro lá em 2014. Depois, os dois se enfrentaram num amistoso depois da Copa do Mundo em 2018 e o Corinthians ganhou por 2-1, mas não era um jogo oficial. São 7 empates. São 7 empates, 2 vitórias do Corinthians, uma delas apenas em jogos oficiais e uma vitória do Grêmio em 2018. Acho que o gol foi do Cebolinha com passe do Luan, quando ainda não estava no Corinthians. O Luan, aquele, né? O Luan, ex-Grêmio e Corinthians agora. Então... Vocês lembram do último jogo? Foi um 4-4, gente. Teve aquela polêmica do pênalti do Yuri Alberto, né, que levantou a mão lá em cima, aquela coisa toda. E depois o Corinthians venceu o último confronto mesmo. O Corinthians venceu em Porto Alegre. Aquele jogo que tirou o título do Grêmio e praticamente aliviou o rebaixamento do Corinthians. Os dois têm se enfrentado assim em momentos muito decisivos nos últimos tempos, né? Inclusive o jogo que praticamente define o rebaixamento do Grêmio. E aí teve aquele papo da vingança de 2007, né? É um jogo que o Grêmio está vencendo por 1-0, gol do Diego Souza, e o Renato Augusto descola um pombo sem asa do meio da rua, empata o jogo, termina empatado 1-1, mas ali o Grêmio precisava vencer para ter alguma chance e acabou rebaixado ao final de 2021, né? Porque aí em 22, na verdade. E aí 22 disputa a Série B, volta a 23, e aí o Grêmio foi vice-campeão brasileiro ano passado, com o Luizito Soares, e esse ano tá vivendo essa draga aí em termos de tabela. Então um jogo assim, porque se der empate, não é bom para ninguém. Ao mesmo tempo que você, tipo assim, trava o Corinthians, né? Você pontua e tal, tô falando na questão do Grêmio. No caso do Corinthians, não pode ser bom resultado porque tá jogando em casa e já saiu da zona. Então você tem a chance de afundar ainda mais o Grêmio, que virou um concorrente. O Fluminense já venceu, então assim, o Corinthians quer desgarrar. E o Ramon já disse que o Corinthians pode, passo a passo, né, mas brigar lá em cima. Então como é que você projeta esse jogo? Você se expõe, porque o Grêmio também vai querer ganhar o jogo, você segura e tenta administrar, tentando dar uma estocada. O Grêmio é um time que gosta de controlar a bola, mas o Corinthians parece que conseguiu encontrar uma escalação muito interessante na última partida, né? Nessa contra o Bahia, com 3 zagueiros, espetando o Mateuzinho, com o Hugo um pouco mais avançado, sem tantos compromissos defensivos, né? Com o André Ramalho super fixo ali, jogando muito bem na linha de zaga entre o Kaká e o Félix Torres. Aí o meio de campo, ele vai ter a volta do Ranielli, ele não terá
é o Alex Santana, o que é um problema, por isso que eu coloco na manchete uma escalação quase ideal, porque ele mantém, volta o Ranieri, abre o meio-campo e aí você provavelmente tenha Rian, que se firmou como titular, né, desde a chegada do Ramon Dias, e Rodrigo Garro, com o Romero e o Yuri Alberto na frente. Dois atacantes, porque estamos falando de um sistema de 3 zagueiros. Pelas informações que eu obtive também, o Renato chegou a treinar um sistema de 3 zagueiros. Né, num treinamento que ele fez em São Paulo ainda na véspera do jogo. Não quer dizer que o Grêmio vá com 3 zagueiros, mas se ele fizer isso, ele vai tentar espelhar o time do Ramon. O Grêmio vai provavelmente promover a estreia do Gemerson, que os corintianos conhecem muito bem, estava no Atlético Mineiro, o Grêmio contratou, não estreou ainda, ele vai estrear nesse jogo provavelmente, junto do Rodrigo Eli, que é um zagueiro que, enfim, já teve muitas dificuldades no ano, mas ele até está vivendo um momento individual um pouco melhor. E o Kahneman e o Jeromel, uma dupla histórica, mas já num outro estágio, no banco, ele pode utilizar um dos dois e aí fazer o que o Ramon fez com o André Ramalho, né? Que é um cara mais experiente, meio que poderia sentir o ritmo de jogo e tal, e ele coloca ele com outros 2 zagueiros e a coisa funcionou. Talvez o Renato faça isso, até porque ele tem algumas dificuldades no meio campo, pro ataque também, mas ele recebe jogadores que o Grêmio recém contratou. Tem um colombiano aí, o Miguel Monsalve, que vai fazer a sua estreia, vai ser relacionado, vai estar no banco de reservas provavelmente. O Matias Arezzo, um uruguaio que estreou já contra o Vitória, entrou nos minutos finais, sofreu um pênalti, é muito bom jogador, tem 21 anos. O Soteldo, né, continua sendo protagonista, da mesma forma o Pavon, e aí ele tem o menino Gustavinho, tem a volta do Nathan Fernandes, o Grêmio voltou a ter opções para o ataque agora. E tem o Alexander Aravena, que é um chileno que foi apresentado essa semana, não estreou ainda, mas ele é extrema, pode estrear nesse jogo também. Então são novidades que o Grêmio vai tentar colocar nesse jogo para tentar pelo menos beliscar um empate para não ficar tão ruim assim e apostar nesses 2 jogos atrasados, apostar numa sequência, porque sabe que encarar o Corinthians na Neoquímica Arena, apesar do retrospecto, né, de muitos empates ali, nunca é fácil. Então o Grêmio, eu acho que vai assim tentar sentir o jogo, pelo menos é a sensação que eu tenho. E o Corinthians vai em busca de uma vitória para conseguir, né, manter essa fase super positiva e se desgarrar cada vez mais dessa situação onde está. Falei dos reforços do Grêmio e tudo mais, né? O Corinthians também terá o Charles, né? Falei da ausência do Alex Santana, o retorno do Ranieri, a fixação ali do Rian como um segundo homem de meio campo, e o Charles vai poder fazer a sua estreia. Ele já foi contratado, já chegou, já foi anunciado, não foi só apresentado ainda, né, mas isso já aconteceu com o Alex Santana, né, que ele foi anunciado e estreou antes mesmo de dar a coletiva. O Charles provavelmente vai fazer a sua estreia entrando no decorrer da partida. É um jogador que se espera muita coisa, assim, tem muita qualidade, força de marcação, e pode fazer às vezes ali, por exemplo, numa ausência do Alex Santana, né, ele pode fazer essa função também. Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, né? Sempre boas histórias, sempre um jogo difícil para mim, assim, né? Um jogo especial. Eu e a minha esposa vamos assistir, não sei se no mesmo recinto. Depois eu conto para vocês. O fato é que vai ter live aqui, obviamente, depois do jogo. Será que com uma vitória do Grêmio? Será que com uma vitória do Corinthians? Será que com empate? Não sei. Independentemente de qualquer coisa, eu estarei com a minha live aqui aguardando vocês para a gente analisar esse confronto e os desdobramentos desse jogo em termos de tabela e já projetar, né, as oitavas de final da Copa do Brasil. Meus amigos corintianos, rapaz, quase 2 meses aí o nosso Coringão tá próximo de oficializar o acordo com o seu novo patrocinador Master, tá? Uma das empresas que briga para ocupar o posto é a Esporte da Sorte, que está disposta a pagar um alto valor pro nosso timão, tá? De acordo com informações publicadas inclusive pelo portal UOL, meu timão, inclusive, tá? As partes entraram em um acordo, né? Na última semana, que tem validade aí de contrato, que tem validade de 3 anos, tá? Nesse período aí, a Casa de Aposta vai desembolsar um valor de 309 milhões, que vai ser distribuído da seguinte forma: no primeiro ano, agora no primeiro ano 56 milhões, segundo ano 66, terceiro ano 90 milhões, um auxíliozinho aí para contratação de jogadores de peso, tá? 57 milhões, marca de 3 milhões por ano, né? Totalizando 9 milhões de reais no total dos 3 anos, tá?
e ações para cadastro na casa de aposta aí 10 milhões de reais por ano, totalizando 30 milhões de reais no total, tá? Com todos esses pagamentos aí, é possível dizer que os cofres do Timão receberão mais dinheiro do que o normal, mais dinheiro do que o acordo com a Vadebet, tá? A antiga patrocinadora do Timão. O contrato previu o pagamento de 360 milhões, sendo 120 milhões por ano, além de outros 10 milhões em luvas, totalizando 370 milhões durante o período. Então é isso aí, fiel. Espero que vocês de fato tenham curtido o nosso conteúdo, tá? Se você curtiu o nosso vídeo, já vai deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo.